Terça-feira da terceira semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos e eu já quero te pedir agora no início do vídeo de, por favor, já deixe o seu joinha, já se inscreva no canal para você não perder nenhuma homilia diária. Vamos lá, deixe o seu joinha. E vamos para o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos esse evangelho já bastante conhecido de todos nós, onde mostra o episódio que a mãe de Jesus e os seus parentes chegam próximos ao Senhor e querem conversar com Ele, e Jesus Cristo se utiliza desta oportunidade para catequizar. Primeira coisa, Jesus não está desprezando a sua mãe. E eu já vou chegar neste ponto daqui a pouquinho. Segunda coisa, nós já sabemos, através de tantas catequeses, de ensinamentos, que Maria não teve outros irmãos. Então o texto no original quer dizer aqueles parentes próximos, talvez primos de Jesus Cristo, porque Jesus é filho único. Então, meus irmãos, Jesus está desprezando a sua mãe? Claro que não. Percebam bem, o que Jesus diz? Jesus, olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Prestem atenção no versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, quem dentre nós, quem na humanidade inteira cumpriu melhor a vontade de Deus do que a Virgem Maria? Ninguém, somente ela. Ela foi a única que de forma perfeita cumpriu a vontade de Deus ao dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E então o anjo se retira com a boa notícia e a salvação acontece graças a este sim de Maria para nossa salvação, meus irmãos, trazendo o Salvador para nós. Então esta ideia de que Jesus está descartando a sua mãe, isso é uma ideia, isso é uma loucura, disparate de tempos modernos, porque Jesus, na verdade, está elogiando ainda mais a sua mãe, dizendo que Maria é mãe dele na ordem biológica e na ordem sobrenatural, ou seja, porque ela foi a primeira ao ouvir a mensagem do anjo a dizer sim a Jesus Cristo, concebendo no seu ventre o nosso Salvador, o Salvador da humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, e para nós? Para nós nos tornarmos família de Jesus, para que eu e você nos tornemos irmãos de Jesus, pais, mães de Jesus, nós temos que cumprir uma meta, que é: quem faz a vontade de Deus? Eu e você estamos cumprindo a vontade de Deus? Às vezes eu ouço: não, padre, eu não sou santo não, porque eu não quero nem ser santo. Isso é uma loucura da nossa cabeça. Porque para ser da família de Jesus, para ser salvo, eu preciso querer ser santo. E ser santo é ser amigo de Deus. E lembra que amizade, segundo São Tomás de Aquino, que inclusive hoje nós celebramos São Tomás de Aquino, é desejar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. E São Tomás de Aquino vai dizer, portanto, não seja amigo daquele que rejeita o que você almeja. Então, se eu desejo a vida em Deus, eu não posso ser amigo daquele que rejeita a vida em Deus, que nós teremos ideias contrárias. E pode ser que, se eu for fraco na minha fé, aquele que rejeita a vontade de Deus possa me levar para o caminho dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, viver a vontade de Deus é a nossa meta. Veja, eu peguei aqui o Catecismo da Igreja Católica, este livrinho amarelo, que de forma muito especial nos ensina na prática como viver a vontade de Deus, nos explicando o que é a vontade de Deus nas mais várias áreas, no crer, nos sacramentos, na liturgia, na vida prática, relacional, moral, financeira, na nossa vida de oração. Aqui no número 545, no parágrafo 545, mais ou menos no meio dele, vai dizer o seguinte: para cumprir a vontade do Pai,
Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. E o catecismo continua dizendo: ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Vou repetir o que o catecismo está dizendo aqui, fazendo a citação da Lumen Gentium. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino de Deus na terra. Na sequência, ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Então, a vontade de Jesus, a vontade do Pai, é que nós participemos da sua própria vida. Olha que algo maravilhoso e algo grande. Então, na sequência se diz: ele realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. Esta união é a igreja, olha só. Então, a nossa reunião em torno de Jesus é a igreja que é na terra, a semente e o começo do reino de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um dos grandes elementos para nós entendermos e cumprirmos a vontade de Deus é fazermos parte da igreja que Ele mesmo fundou, da igreja que Jesus mesmo fundou, porque está nesta igreja a Bíblia. Veja que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é um fruto da igreja lá no seu nascimento. Então, na igreja nós temos o que mais? Os sacramentos. Somente na igreja nós temos os sacramentos. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos os sacramentos e como consequência desses sacramentos nós temos pessoas que são casadas, que se uniram no sagrado laço do matrimônio para formar famílias de Deus. Nós temos os sacerdotes para trazer os sacramentos para nós. Pelas mãos do sacerdote, de forma muito especial, nós temos o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, nós temos o perdão dos pecados na confissão, a unção dos enfermos, os demais sacramentos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, perceba que para vivenciar e cumprir a vontade de Deus, eu preciso ter proximidade na comunidade que Ele fundou e que é a igreja. Além do mais, não adianta eu somente estar na igreja, eu preciso ter uma vida de oração. Como que eu quero compreender a vontade de Deus na minha vida se eu não determino momentos dentro do meu dia para rezar, para parar e estar com Deus? E dentro dos tempos, dos momentos do dia, reservar pensamentos a Jesus Cristo, dizer-lhes palavra de amor, pedir auxílios, elevar agradecimentos na minha vida de oração. Junto com isso, reservar tempos de estudo, justamente. Mais uma vez, apresento o Catecismo da Igreja Católica, para nós entendermos na prática como que Deus quer que nós sejamos salvos. Junto com isso, a Sagrada Escritura, a Bíblia, o Evangelho de cada dia, meus irmãos, que nós vamos lendo e meditando. Tá vendo? Às vezes nós falamos assim: eu não estou entendendo a vontade de Deus, mas também eu não paro para rezar, eu não paro para estudar, eu não paro para participar dos sacramentos da igreja. Eu vivo pior que um pagão, uma pessoa que não crê em Deus. Então vai fazendo assim, ó, vai vivendo a toque de caixa, crescendo como rama de abóbora. Não, meus irmãos, não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Nós somos chamados a algo muito maior. Então, a partir de hoje, vamos reservar tempo maior de oração, de estudo da palavra. Se eu não tenho tempo, talvez não tenham condições de ler um livro como esse, de estudar. Meus irmãos, tem tanta coisa boa hoje em dia na internet. Estudos com o Padre Paulo Ricardo são um deles, por exemplo. Nós temos outros catequistas que vendem cursos de catecismo na igreja. Talvez o Guilherme K2, não sei se alguém já ouviu falar dele, no Santa Carona. São pessoas que nos ensinam, que são catequistas que nos ensinam a viver, que nos ensinam a compreender a vontade de Deus para que nós possamos viver a vontade de Deus. E isso não se exclui, por exemplo, as pregações, homilias como essas, pregações do Frei Gilson, pregações do Padre Christian, vou citando nomes aqui de padres que vêm na minha cabeça, a participação na sua missa, a ajuda aí na sua igreja. Cumprir a vontade de Deus é você arregaçar as mangas e pôr a mão na massa aí pela sua paróquia física, onde você está. Não ficar imaginando que lá na paróquia, não sei da onde, porque se fosse o padre e tal. Não. Ouvir, fazer a vontade de Deus é você aí na sua paróquia, pôr a mão na massa, abrir igreja, fechar a igreja, ligar o som, ajudar na liturgia, dar catequese, auxiliar, visitar pessoas carentes. Isso tudo é fazer a vontade de Deus. Ser um bom marido, ser uma boa esposa. Você está sendo um bom marido? Olha lá, hein? Você está sendo uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, bons filhos, bom sacerdote? Isso é fazer a vontade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Portanto,
que a divina graça seja derramada sobre cada um de nós, a fim de discernirmos e conseguirmos pôr em prática a santa vontade de Deus, a fim de sermos família de Jesus Cristo e um dia habitar no céu. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe muito. Eu vou te pedir mais uma vez o joinha, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e agora é hora de você deixar algum comentário. Chegou este momento que você me ajuda, eu estou te ajudando, agora você me ajuda com o seu comentário e com o seu joinha. Escreva alguma palavra, alguma frase que te chamou a atenção, a não ser ao menos a palavra amém, quem sabe uma mãozinha, tudo isso ajuda. Vocês que estão aqui nos comentários pedindo orações, eu tenho lido os comentários todos os dias, então vira e mexe aparece pedido de orações. Meu irmão, fica firme, pode ter certeza que eu estou aqui rezando por você. Não perca jamais a esperança, Jesus está contigo, tá bom? Olhos fixos em Jesus, Jesus te ama, Jesus está contigo. Baliza, hoje é dia da Santa Missa, então às 19 horas nós teremos a Santa Missa e hoje é lá na capela Senhor Bom Jesus, lá no Morrinho. Você que me ouve de outra paróquia, esteja atento à programação paroquial para você não perder nada. Vamos lá cumprir a vontade de Deus. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.